Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso curso e, mais especificamente, nós vamos ver como usar os números em inglês na nossa vida diária. Então, vamos lá começar. Esse número nós lemos como 150, 150. Porém, existe uma outra maneira de ler esse número, uma maneira mais curta, se podemos assim dizer. E para ler esse número, o que nós precisamos fazer é isolar o número 1, deixar o número 1 isolado dos outros dois números. Então, literalmente seria algo como 150. E é exatamente assim que nós vamos ler esse número em inglês. 150, 150. Esse número nós leríamos como 106, 106. Para ler esse número de uma outra maneira, o que nós precisamos fazer é separar todos os números. Separar todos os números. O que ficaria literalmente algo como 106. 106. Porém, é muito mais comum você ouvir essa segunda forma. 106. 106. Toda vez que o zero se encontra entre dois números, geralmente o americano vai ler esse número dessa forma. 106, ao invés de 106. Continuando. Esse número que é 1075, nós leríamos como 1075. 1075. Porém, para ler esse número de uma outra forma, o que você precisa fazer é separar esses números em dois, o que ficaria algo como 1075. E é literalmente assim que nós vamos ler esse número em inglês. 1075. 1075. Essa é a forma mais comum que o americano usa para ler números com essas cifras, especialmente números de 4 cifras. Certo? Repita comigo. 1075. Ok? Então, continuando. 1700 lê-se como 1700. 1700. Mas existe mais uma forma de ler esse número. E essa forma seria algo como separar o 17 dos dois zeros e acrescentar o número 1 na frente dos dois zeros. Algo como 1700. E é literalmente assim que você vai ler esse número em inglês. 1700. 1700. Essa segunda forma é a forma mais comum como o americano lê esse número. É muito comum essa forma de ler esse número. Vamos lá ver mais alguns exemplos. 5.500 seria então algo como 5,500. 5,500. Porém, na forma curta fica algo como 5,500. 5,500. Preste bastante atenção e eu quero que você se lembre dessa forma, porque essa é a forma mais comum que você ouvirá os americanos usando esse número. Esse número telefônico pode ser lido de várias formas diferentes. Uma delas é ler cada número individualmente, que seria algo mais ou menos como o seguinte: 407 567 2974. 407 567 2974. Uma outra forma de ler esse número de telefone seria a seguinte: 407 567 2974. Esse número de telefone pode ser lido como 396 248 3897. 396 248 3897. Uma outra forma de ler esse número seria algo como 396 248 3897. 396 248 3897. Essa data lê-se 1900 e em inglês você leria algo como 1900. Mas uma vez que estamos a falar de anos, em inglês isso é completamente errado.
Uma vez que está-se a falar de datas, nunca se usa esta forma. Para ler números de 4 cifras que terminam com 2 zeros, como já vimos anteriormente, o que você precisa fazer é separar os dois primeiros números e nos 2 zeros que se restar, acrescentar um 1 na frente, o que ficaria algo mais ou menos como isso. 1900. E é assim que se lê essa data em inglês. Lê-se como 1900. 1900. E essa é a forma correta de ler essa data em inglês. E nunca 1900. Isso é completamente errado. A forma correta, repito, é 1900. Para ler essa data, o que nós vamos fazer é dividir esses números em um grupo de 2. 1997. E é assim que nós vamos ler essa data em inglês, como nós já vimos anteriormente. Então seria algo como 1997. 1997. Essa data é lida literalmente 2000, que seria algo como 2000. 2000. 2008 você vai ler 2008. 2008. Essa data pode ser lida de duas formas diferentes. Você pode ler literalmente como ela é, ou seja, 2014, 2014, ou então você pode ler da segunda forma, que é separando essa data em duas. E você vai ler algo como 2014, 2014. Essa é a segunda forma de ler essa data. É opcional, nesse caso você pode ler da maneira que você se sentir confortável. Essa data você pode ler como 2021, 2021, ou então você pode ler como 2021, 2021. Para ler esse número é realmente bastante simples. Bastante simples. Você vai ler esse preço como 1095. 1095. Aqui você também pode acrescentar a palavra dólar depois da cifra maior, depois do 10. O que seria algo como $10.95. $10.95. Ao invés de dólar, você também pode ouvir a palavra bucks. Bucks, que é uma gíria para a palavra dólar em inglês, o que seria algo como 10 bucks 95. 10 bucks 95. 1600 você pode ler de duas formas diferentes. Você pode ler como 1600. 1600. E a segunda forma que nós já vimos anteriormente, que será algo como 1600. 1600. E essa é a segunda forma, óbvio, é a forma mais comum entre os americanos. E para a aula de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para receber mais aulas como essa. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo, vejo você dentro da próxima aula.